O meu nome é Carmen Ferreira, como é habitual neste canal. Estou aqui para falar da astrologia e hoje vou falar um pouco mais da astrologia do mês de outubro de 2023, porque vou falar dos eclipses. Por um lapso que eu não consigo entender, não tenho como explicar-vos. No vídeo sobre as orientações mensais para o mês de outubro, eu referi mais que uma vez o eclipse do dia 14, o eclipse solar, e eclipsou-se-me o eclipse lunar, que ocorre no dia 28 de mês de outubro, no grau 5 do signo de Touro, o último neste eixo. Não sei explicar porquê. E, portanto, hoje, para além de ser o vídeo habitual sobre a lunação, o princípio desta nova lunação, que é a lua nova no dia 14, que, como sabemos, é um eclipse solar, neste caso anular, vamos ter também alguma conversa sobre o eclipse lunar do final do mês. São os últimos eclipses deste ano civil. Vamos ter em eixos diferentes, portanto começando a movimentar coisas diferentes. Mas antes de irmos para os signos, para os eixos, porque os eclipses por excelência dizem respeito ao eixo dos nódulos ou nodos lunares, e portanto ainda que ela ocorra num signo, quando é a lua nova ou eclipse solar, porque o Sol e a Lua estão juntos, de alguma maneira os temas do signo oposto estão sempre presentes. No eclipse lunar, por excelência, porque é uma lua cheia, o Sol está num signo, a Lua noutro, obviamente que aí mais os eixos se evidenciam. Então, um bocadinho, sendo que não é de toda a minha especialidade, e muito menos na astrologia, de tirar só aqui o som ao telemóvel, antes que me esqueça. A astrologia mundana e o estudo dos eclipses é uma especialização na astrologia muito interessante. A minha especialização em astrologia, todas as vertentes, todas as lentes que eu uso em astrologia, são a astrologia kármica, a astrologia sistémica, são muito vocacionadas para o trabalho individual e para a questão do desenvolvimento pessoal, do ponto de vista da psicologia, que é a minha formação também, não é? Então, eu não tenho esse domínio desse conhecimento sobre os eclipses, mas há algumas, fruto também destes anos de consultas, a importância dos eclipses tem, para mim, ficado muito evidente desde há uns anos para cá, até pelo efeito que eu tenho sentido na minha própria experiência pessoal e porque nas minhas formações tenho feito sempre essa análise junto com o mapa dos alunos, e então resulta aqui, e as experiências, né, e o feedback dos clientes, resulta em algum conhecimento prático sobre o assunto. Então, primeiro, algumas dicas sobre a época de eclipses. Na astrologia tradicional, os eclipses eram muito temidos, certo? Já ouviram isto? Havia, inclusive, principalmente os eclipses solares, cuidados especiais com os governantes, com os reis, com as figuras solares da sociedade, porque, dado que havia esta questão de algo que se eclipsa, muitas vezes havia realmente mudanças tão drásticas nas formas de poder, e porque a Lua, em astrologia tradicional, simboliza o povo, a multidão, a população, este embate ou esta dinâmica em que o rei, o foco e o povo entram de alguma maneira, um deles se eclipsa. Isto era visto como, principalmente quando era o Sol a eclipsar-se, como um fenómeno a temer. Nos dias de hoje,
e as possibilidades da nossa vida são outras. O livre-arbítrio que temos hoje, o trabalho de consciência que temos a oportunidade de ter hoje, trazem outras simbologias para estas características mais antigas. Mas vamos pensar numa coisa. A Lua, sabemos que astronomicamente, cientificamente rege tudo quanto é água no planeta, certo? Então, fenómenos que envolvem a Lua vão ter uma implicação prática no planeta grande. E quem estuda especificamente estes fenómenos associa muitas vezes o momento dos eclipses, e sendo que o momento não é apenas o dia do eclipse, temos um mês antes, e para os eclipses solares a influência de um ano, e para os eclipses lunares a influência mais ou menos de 6 meses. Então, dizia eu que quem estuda estes fenómenos costuma associar isto também a alguma forma de cataclismos, de movimentos na Terra, no planeta. Mas voltando às águas, não sei até que ponto é verdadeira será, mas precisa a afirmação de que nós somos constituídos por 70% de água. De qualquer das formas, sabemos que a água é essencial para a nossa vida física. O nosso organismo é composto de água também. Ora, se nós percebemos que a Lua tem esta influência nas águas do planeta, nas marés, em tudo isso, obviamente que os movimentos da Lua também vão trazer alguma influência direta, pragmática, concreta ao nosso corpo físico e às nossas emoções, em segundo lugar, porque simbolicamente as águas regem as emoções. Ora, dado que esta questão das águas está tão presente nas questões dos eclipses, uma das primeiras dicas é o uso da água como remédio pessoal para estas questões. A hidratação, estarmos bem hidratados com líquidos saudáveis, manter alguma higiene, algum cuidado, quer na nossa hidratação, quer na nossa alimentação, evitar excessos, porque se o corpo está de alguma forma numa espécie de sobrecarga energética, então o alimentá-lo convenientemente vai nos ajudar a estar em melhores condições. O sono também é importante, porque a Lua rege o sono. A Lua, o astro noturno, rege o sono, óbvio. Curiosamente, nas minhas investigações sobre os eclipses, dei por mim a ver uns vídeos sobre de astrologia védica, que é uma área que eu de todo não domino, e curiosamente eles têm alguns conselhos, nomeadamente não dormir durante a duração do eclipse. Então é importante, de acordo com a astrologia védica, que tenha um conhecimento muito milenar e confirmado pela experiência a respeito das questões físicas e da saúde. É uma questão muito importante para a astrologia védica. Então eles dão aqui algumas dicas que achei curioso e que de alguma forma até me fazem sentido, uma vez que as dicas são hidratar-se e alimentar-se com muito cuidado, de preferência até 3 horas antes do eclipse. Do momento do eclipse não se deve nem ingerir alimentos, nem cozinhar alimentos. A tónica, aquilo que eu encontro em comum é o tempo, o dia do eclipse, a época do eclipse, deve ser uma época de mais de tranquilização, de recolhimento, menos de ação. Isto faz sentido, porque se os eclipses vão mover, independentemente da nossa vontade, mas obsessão de um propósito maior,
áreas na nossa vida, movimentações, tomadas de decisões importantes nesta altura, muito em especial referentes quer ao tema dos signos onde acontece, quer ao tema onde os eclipses acontecem na nossa mapa em especial, ou seja, a que casa é que vão estar associados, que é isso que vamos ver no segundo momento deste vídeo. Então, demasiada ação nesta altura pode ser inclusive é contraproducente, porque se eu ainda não sei como é que as coisas se vão, o que é que se vai eclipsar, o que é que a vida me vai de alguma maneira propor para deixar ir, para que algo de novo possa entrar, para que os nódulos em astrologia estão ligados a um tema de destino, de missão, de destino, e os eclipses acontecem junto aos nódulos, então tem sempre a ver com algo que obedece a um propósito maior. Então, esta tem sido, confesso-vos, a minha experiência pessoal, que eu observo desde a época dos eclipses em Gêmeos, em Caranguejo, melhor dizendo, porque ocorreram em alturas muito importantes, em eixos muito importantes do meu mapa, e portanto isto foi sendo possível para mim verificar na prática que, por muito que eu estivesse preparada, e por isso estas dicas astrológicas são importantes, porque ter noção de qual é a área pode nos ajudar a preparar melhor, mas que há que evitar a precipitação na resolução de temas. Então, dizia eu que na astrologia védica os conselhos são hidratar e alimentar-se com muito cuidado, com uma alimentação mais saudável, mais nutritiva, até 3 horas antes e durante o tempo do eclipse, abster-se de comer, cozinhar e dormir, que são as funções fundamentais de vida e que estão ambas aqui presentes na simbologia dos eclipses por causa do envolvimento da Lua. De alguma maneira precisamos de aprender a deixar a vida fluir, observar os movimentos que ela traz e então aí, mediante o que ela nos propõe, agirmos. Volto a relembrar que em termos de astrologia mundana, onde os eclipses são muito importantes, não é uma área onde eu me mova com frequência, mas era importante dar aqui uns dados sobre, em termos do globo terrestre, onde é que estes eclipses são mais importantes, porque simbolicamente onde o eclipse é visível, os seus efeitos, óbvio, não é? E relembrando que a astrologia é simbólica, uma área, se eu estou numa área onde o eclipse não é visível, o seu efeito será sempre menor. Da mesma forma que o efeito da Lua, a ação da Lua é mais sentida, e ela está sempre no céu, mas é mais sentida durante a noite, certo? Então, e para isso o eclipse solar do dia 14, no grau 21 do signo de Balança, que corresponde a oportunidades que se abrem, e neste caso referente ao eixo Carneiro-Balança, ao eixo eu e os outros das parcerias, de alguma forma, porque este eclipse vai ocorrer conjunto ao nódulo sul, há realmente muito forte esta tónica de que relacionamentos vão ter que se resolver, que crescer ou sair para que estas novas oportunidades se abram. E este eclipse de 14/10 vai ser visível basicamente nas Américas, ok? Portanto, na Europa, onde eu estou, mas acredito que algum das pessoas que me estão a acompanhar neste momento possam estar no Brasil, e este eclipse, e realmente eu tenho visto muitos colegas mais dedicados, brasileiros ou mais dedicados à astrologia mundana no Brasil, a falar sobre isto, sobre os efeitos que isto pode acontecer
as Américas estão mais ou menos envolvidas na sombra deste eclipse. No eclipse de 28/10 é o resto do planeta. E temos partes da Ásia, a Rússia, a África, a Europa, a Antártica e a Oceania. E o eclipse de 28/10 ocorre então no grau 5 de Touro, envolvendo então o Touro, o eixo Touro, o Escorpião, e é, como disse, o último dos eclipses neste eixo, até que daqui a cerca de 18 anos eles voltem, porque é o tempo de um ciclo dos nodos. É o último e ele vai ter um impacto muito forte, obviamente, relativamente às questões de Touro, Escorpião, às questões da ecologia do planeta, da economia, nesse sentido realmente dos recursos do planeta. E sabemos que com a questão da guerra da Ucrânia, a questão dos recursos ganhou um outro foco, uma outra importância, sendo que já não era um tema novo. É possível que isto desencadeie aqui realmente mais desenvolvimentos e que comece a fazer, de alguma forma, algo que precisa de resolução. Muito bem. Então, o que é que eu queria só mais dizer? Temos então lembrar que este eclipse de 14/10 no eixo Touro Balança este eixo vai continuar a ser trabalhado nos eclipses no ano de 2024, sendo que em 2024, em setembro, temos o primeiro do eixo Virgem Peixe, e no ano de 2025 ainda teremos um eclipse neste eixo de Carneiro Balança. Então, no geral, acho que o mais importante são os eclipses. Daquilo, claro que haveria muito mais para dizer, está dito na segunda parte do vídeo. Como é habitual, analisando eixo por eixo, vamos ver o que é que neste mês de outubro, que já é de si agitado, como certo, se segue o canal, viram no vídeo sobre este mês, estes eclipses realmente trazem, obviamente temos aqui eixos importantes envolvidos, e isto envolve muitos signos, porque no eixo Touro Escorpião temos uma ação mais forte sentida pelos signos fixos, que envolvem, para além de Touro Escorpião, obviamente envolvem Leão e Aquário. Para quando nos eixos, no eclipse de 14/10, estas propostas no eixo Carneiro Balança vão ativar de novo e trazer muitas mudanças para os signos cardeais, que, para além de Carneiro, Balança são Caranguejo, Câncer e Capricórnio. Então vamos agora para a segunda parte, mas antes de ir, não se esqueça de subscrever o canal e deixar o seu gosto, para que o YouTube distribua este vídeo para mais gente, e deixem os vossos comentários se quiserem deixar a vossa experiência, e como habitual seja em comentário no YouTube ou nas redes sociais ou por mensagem privada ou e-mail, estarei sempre à vossa disposição para esclarecer alguma dúvida ou acrescentar alguma informação. Obrigado e até já. Vamos então passar para os eixos. Em cada eixo eu vou dar referências para o eclipse solar do dia 14, que acontece no horário de Portugal continental às 17h54, no horário do Brasil às 14h54, no grau 21 de Balança, e o eclipse lunar parcial, a lua cheia no dia 28, ocorre no grau 5 de Touro, no horário de Portugal continental, São Segundo, com o computador então em informação, às 20h23. Então, para cada um dos signos, vamos ir relembrando que isto é aplicável ao signo solar e também ao signo ascendente. Okay?
E obviamente que se têm a informação do vosso mapa atentos ao grau que eu referi, né? 21 de Balança e 5 de Touro, porque onde estes graus estiverem é onde a movimentação está mais forte. Em muitos casos, vi no outro dia na aula, às vezes até pode estar na mesma casa. Portanto, o tema acaba por ser de formas diferentes, mas acaba por corresponder ao mesmo tema na vida. Mas se não têm o vosso mapa, ouçam a indicação para o vosso signo solar e também para o vosso signo ascendente. Então, para o eixo Carneiro, Áries, Balança, Libra, temos o eclipse solar na casa 7 para Carneiro, na casa 1 para Balança. O que é que isto quer dizer? É por excelência realmente o tema do eu e o outro, como é que eu encontro espaço na minha relação com o outro para construir uma relação verdadeira, em que eu me posso exprimir, e isto de alguma forma vai acabar de formas diferentes, porque Carneiro vê este assunto de uma forma muito diferente de Libra. Aliás, eles estão em polos opostos. Carneiro precisa de integrar Balança no sentido de o que é que eu, dentro daquilo que eu quero fazer, posso fazer em parceria e ganho em fazer em parceria, e se calhar preciso dominar a minha impaciência para fazer em parceria. E Balança, o que é que, como é que eu vou encontrar as oportunidades de me exprimir, de exprimir a minha vontade, o meu desejo, alimentando e criando uma dinâmica relacional mais rica. Então, muita coisa nas vossas parcerias vai acontecer. Não será então a altura em outubro de tomar decisões, é a altura de refletir e observar o que é que a vida está a trazer. O eclipse lunar para este eixo traz os temas da casa 2, do ingresso de dinheiro, de conquista de suporte físico para a nossa vida, de sustentabilidade para Carneiro, e a gestão financeira para Balança. No fundo, com estes dois eclipses, estamos também a perceber o que é realmente nosso e o que é que nos permite sermos nós e nos sustenta, e o que é que ganhamos com a relação com o outro, porque a casa 8 também é muitas vezes mencionada como a casa do dinheiro partilhado com os outros. Eu com o dinheiro que de alguma forma vem de algum tipo de investimento. E o dinheiro não é apenas o dinheiro, é o que eu ganho, é o que me acrescenta. Touro não é apenas o dinheiro, é o que é que me garante conforto, que recursos eu tenho para garantir o meu conforto e a minha sustentabilidade. Passamos agora para o eixo Touro-Escorpião, que é um dos eixos envolvidos nestes dois primeiros. Temos o eclipse solar de dia 14 para Touro a pedir muito cuidado, muitos cuidados com o vosso corpo físico, com o que comem, com o que dormem. Se calhar aquelas indicações da astrologia védica podem ajudar. Muito exige uma atenção especial para os hábitos do cotidiano e para questões também muito relacionadas com o vosso ambiente de trabalho. A ligação com animais domésticos também tem alguma coisa a ver. Há novas oportunidades neste sentido. Para Escorpião, também é muito forte para Escorpião as dicas do descansem, hidratem-se, mas descansem, fazem meditação. Há pouco, curiosamente, esqueci-me quando falei do uso das águas como remédios para os efeitos dos eclipses, esqueci-me da questão dos banhos, de banhos mais aditivados, com óleos, com essências, ou para quem essa oportunidade se coloca, banhos com alguma água especial, uma água de nascente, dar ao banho
uma postura mais ritualizada, mais consciente desse ritual. Para Escorpião, este eclipse solar vai realmente mexer na casa 12, o que sempre liberta algumas coisas, mas pode não ser muito tranquilo, e sabemos que em Escorpião poucas coisas são tranquilas. O eclipse lunar do dia 28 para Touro ocorre na casa 1, ok? De alguma forma, neste eclipse lunar, quando se eclipsa a Lua, torna mais fácil ver, tomar consciência daquilo que é. E este é o último eclipse, mas ainda é esta última chamada daquilo que é a vossa afirmação pessoal. Para o signo de Escorpião, este tema volta-se para a casa 7 e de alguma maneira volta a falar de parcerias, tal como por signo o eclipse solar fala, né? Portanto, para Escorpião também está a haver aqui muita movimentação sobre a validade das relações na vossa vida. Para o eixo Gêmeos-Sagitário, temos o eclipse solar para Gêmeos na casa 5, para Sagitário na casa 11. Ora, este é o eixo do eu e o coletivo, os outros. O que é que eu tenho de especial? Casa 5. Podem haver aqui temas de hobbies, novas formas de se expressarem, vontade de terem uma atividade, um hobby mais criativo, cantar, dançar, pintar, fazer olaria, crochê, alguma atividade de expressão, de palco, casa 5. Na casa 11, os assuntos que podem estar aqui em tema é a questão dos grupos. Pode haver aqui assuntos de amizades, sem precipitações, mas é natural que de alguma forma haja uma movimentação e uma alteração do panorama relativamente às amizades como coletivo, sendo que também pode acontecer haver tipo amizades que se eclipsam para que haja espaço para novas amizades. O eclipse lunar para Gêmeos ocorre na casa 12, para Sagitário na casa 6. Então o eixo 12-6, com este eclipse lunar de Gêmeos, precisa mesmo. O ideal seria um retiro de silêncio. Pois é, mas também porque não é fácil. E na casa 12, estas movimentações energéticas que o eclipse traz, na casa 12 podem ter um peso ou trazer uma confusão, uma dificuldade de gestão, porque na casa 12 nada é óbvio, nada é palpável, nada é mensurável. E então é muito importante para Gêmeos algum descanso nesta altura. Para Sagitário, a casa 6 são os assuntos das rotinas do dia-a-dia, do como comem, o que comem, que horários reservam para umas atividades e para outras, para o trabalho. Pode haver aqui também propostas de mudança relativamente ao ambiente de trabalho e vai ativar assuntos muito práticos. Para o eixo Caranguejo, Câncer, Capricórnio, temos, dado que o eclipse solar, a lua nova, ocorre no eixo cardinal, vai ativar para Caranguejo e Capricórnio o eixo cardinal em termos de casas. Portanto, para Caranguejo, o eclipse de Balança é na casa 4, questões relativas à casa, à família, a maneira de viver, as formas, de alguma forma abre aqui um novo caminho do sentimento de pertença, do ponto de vista mais familiar, enquanto na casa 11 é um sentimento de pertença a um grupo do ponto de vista identitário, ou seja, com quem eu me identifico, no meu caso pessoal, que sou caranguejo, com
o mundo da astrologia, não é? E tive em setembro a oportunidade de estar num evento maravilhoso nas Jornadas Astrológicas de Outono, organizados pela minha querida amiga Alessandra Rua, que me trouxe de volta, depois destes tempos de Covid, o convívio com pessoas que falam a mesma linguagem. Então, um sentimento de pertença por identidade. Partilhamos a mesma linguagem, ainda que tenhamos opiniões diferentes, formas de trabalhar diferentes, é como se partilhássemos a mesma linguagem. A casa 4 é a essência de Caranguejo, é o sentimento de pertença de quem eu sou de origem, não de quem eu me tornei ou de quem eu escolho ser. Portanto, assuntos relativos começam a abrir-se aqui, novos assuntos em relação. Pode haver mudanças de casa, literal, pode. Assim, espero que não seja o meu caso, porque já estou um bocadinho cansado de mudar de casa nos últimos tempos. Mas, muito, em especial, a maneira de viver esse assunto e a ligação com a casa. Para Capricórnio, isto está na casa 10, a casa da carreira, novas propostas, novas formas novas posturas externas, novas posturas profissionais. É a altura de observar o que vem e fazer estes ajustes. E eclipses na casa 4, casa 10, principalmente se é o vosso ascendente, se é um destes signos, Caranguejo ou Capricórnio, podem ter a certeza que realmente impactam, como na 1-7, nos ângulos, naquilo que nós chamamos os ângulos da cruz do mapa, são realmente impactantes. Já o eclipse lunar para Caranguejo ocorre na casa 11, então, curiosamente, ao bocadinho que eu estava a referir que são duas casas de pertença, de forma diferente, e para Capricórnio na casa 5. Então, sendo que o eclipse lunar fecha um ciclo de eclipses, realmente isto é a última proposta de se reorganizarem em relação aos grupos, às tribos à qual pertencem, casa 11, para Caranguejo, e o que é o vosso valor pessoal, que especialidade. Eu, quando tenho dificuldade de explicar às pessoas o que é que a casa 5 pode significar, há uma metáfora que eu gosto de dar, porque a casa 5 e a casa 11 também estão associados naturalmente a temas como o futebol. Casa 11 jogadores, né? E sendo que o futebol é um jogo coletivo, cada um dos jogadores tem uma posição, tem uma especialidade no jogo. Ainda que, eu acho que já disse isto uma vez aqui no vídeo, porque me lembro sempre daquele jogo, num jogo internacional, não me lembro agora, porque a minha memória para essas coisas não é grande coisa, mas em que tivemos o caso do nosso guarda-redes que marcou um golo, um penalti, mas, tirando essas exceções, o guarda-redes defende. Essa é a sua. Então, ele faz este trabalho de treino específico para guarda-redes. E os eclipses, os temas da casa 5, são esta proposta. Tipo, ok, queres ser guarda-redes? É isso? É a tua melhor expressão? É aquilo que tu sabes fazer bem e que te traz alegria? Porque quando fazemos bem, há uma alegria natural em fazer bem, então treina para ser futebol. Se a tua especialidade é outra defesa, as outras posições do futebol, então faz o treino e permite dar espaço para essa outra expressão. Agora para o eixo Leão, Aquário. Para Leão, o eclipse solar de dia 14 ocorre na casa 3, para Aquário na casa 9, sendo que este é um eixo mutável para este signo. Este eixo, o eixo onde ocorre, o eixo de casas, as casas 13 e a casa 9, formam um eixo mutável, ou seja, de acordo com os bases da astrologia, não é tão
impactante, mas ele traz muita movimentação porque ele vai envolver nova informação, nova ligação com o ambiente rodeante, novas formações, casa nova, novos valores. Então começa aqui uma época que se vai prolongar até 2025 de assuntos relativos à casa 3, comunicação, tem muito a ver com a voz, com a ligação com os irmãos, com a ligação com, como eu disse, com o meio ambiente, com os vizinhos, as pequenas viagens para Aquário, com a casa 9, os valores, as grandes viagens. Pode acontecer, por exemplo, para a casa 9, que de alguma forma, e isso literalmente também me aconteceu, o assunto estrangeiro parece que só surge. No meu caso, com propostas, com proposta e, efetivamente, com idas ao estrangeiro para trabalhar. Algo que não me faria sentido antes de acontecer, se me dissessem em termos de indicação futura da orientação, vai acontecer isto, eu ficaria um pouquinho à nora, sem perceber muito bem o que é que isso significava, e literalmente aconteceu. Então pode ser isso, pode ser novas formações, pode ser a altura das pós-graduações, dos mestrados, ou de formações em yoga de não sei o quê, para Leão. Isto é muito mais no meio mais próximo. O eclipse lunar do dia 28 vai ocupar um eixo cardial porque são signos fixos, né? E este último eclipse no eixo Touro Escorpião ativa a casa 10 para Leão e a casa 4 para Aquário. De alguma maneira, porque é o último dos eclipses, tipo, é o último reajuste ao que é que tem acontecido para Leão, no sentido da vossa projeção no público, da questão profissional, e para Aquário, na questão da casa, da ligação com a família. Ainda há aqui ajustes a fazer nos próximos 6 meses, com certeza, em relação a isto, e com certeza que estarão, com estas dicas, estarão capazes de olhar para trás, para estes últimos 2 anos, e perceber o que é que mudou nestas áreas. Para o eixo Virgem Peixe, o eclipse solar vai envolver também, fecha aqui o ciclo, né? A casa 2 e a casa 8. Então, assuntos muito pragmáticos para Virgem, e Virgem precisa tanto, às vezes, Virgem dá-se bem com os assuntos da casa 2, porque a casa 2 é uma casa de assuntos de terra, de assuntos de dinheiro, de assuntos de sustentabilidade. Onde é que Virgem não se está tão bem é nas questões de os recursos que eu tenho para garantir isso. Virgem quase sempre tem esta postura tipo mais recolhida, mais humilde, e este eclipse vai iniciar aqui uma época de cerca de 2 anos e meio, a duração dos eclipses em cada eixo, onde vão poder trabalhar estas questões. Para Peixes é a questão mais de como gerir o dinheiro, questões de heranças, partilhas, se havia temas, ou talvez agora comece a haver aqui um tema mais forte relativamente a dinheiro que vem de forma indireta para a vossa vida. Também já tenho visto com assuntos na casa 8, a pessoa receber o pagamento de dívidas que já tinha dado como perdidas, ou algo assim, porque tem sempre esta questão de um investimento que não é direto. Enquanto a casa 2 é eu vou trabalhar, eu vou vender, eu vou e recebo este dinheiro agora e sei que eu recebi por investir esta energia. Na casa 8, este investimento já está lá mais para trás, ou feito até pelos meus antepassados, ou através do casamento, então não é este efeito direto. Vou deixar aqui uma nota pessoal, partilhar isso também.
Como provavelmente já ouviram também inumeráveis vezes, o meu signo ascendente é Virgem. E curiosamente, realmente também me faz sentido que este eclipse, sendo que o solar é na casa 410, mas este para o meu signo caranguejo, e isso faz-me sentido, mas realmente onde eu percebo que está a grande movimentação também é aqui na casa 2. Ora, para o signo lunar, o último desta fase, a casa 9 para Virgem e a casa 3 para Peixe. Os assuntos do estrangeiro, do que está lá longe, fecha-se aqui um ciclo nestes próximos 6 meses, um ciclo que pode ter estado relacionado com o estrangeiro, literalmente, que partilhei convosco que foi o meu caso, como pode estar relacionado com formações, com aprendizagens, com novas filosofias de vida. Para Peixes, este fecho de ciclo tem a ver com a forma como buscam informação, como organizam a vossa mente e como transmitem as ideias. Então, para todos os signos de Carneiro, Áries, a Peixe, espero que estas informações possam ter sido úteis e, se acharam úteis, partilhem com aqueles que pensam que podem, de alguma forma, beneficiar com esta informação. Muito obrigada e até à próxima.